Bem-vindo à Era dos Dados. Você tem 1 minuto? Em 60 segundos, muita coisa acontece nesse novo mundo. E a sua comunicação não pode ficar para trás. É preciso se reinventar, ser relevante, conectar informação, estratégia, criatividade e resultados. Para tudo isso, conte com a Octopus. A gente faz essa conexão acontecer. Octopus, a sua comunicação na Era dos Dados. Começa agora, Octopus comunicando com Carol Ferrari. Comunicando. Boa noite a todos, é uma alegria demais estar aqui de volta no Octopus Comunicando. 2 semaninhas que eu me enrolei um pouquinho mais, que não consegui estar aqui na semana passada. O quanto a gente já sente falta, o quanto tá aqui com vocês fazendo esse trabalho, é tão gostoso. Eu tenho me apaixonado muito por tudo isso. Na noite de hoje, em especial, não podia deixar de fazer o encerramento do ano aqui na Guardiã da Notícia. Um semestre, na verdade, que foi muito gratificante, foi muito gostoso por ter aprendido. A oportunidade que a minha amiga Gabi concedeu e a gente está aqui fazendo esse trabalho com o Octopus Comunicando, trazendo informação para as pessoas, uma maneira descontraída e fácil de falar sobre o assunto, trazendo tudo que envolve a comunicação e que faz a diferença para os nossos negócios, para as nossas vidas. Então hoje é o nosso último Comunicando do ano, desse ano tão especial. Hoje a gente está aqui trazendo o querido amigo, que eu chamo de Zé, né? Zé Carlos, José Carlos Lúcio. Ele é sócio, ele é proprietário da Abre, agência de emprego e estágio, que fica aqui em São Bernardo, pertinho, que contribui muito para os jovens de uma maneira geral, para iniciantes que estão abrindo as suas carreiras e tem tanta coisa para aprender e ele pode contribuir muito. Bom, como todos sabem, sou Carol Ferrari, eu sou consultora de comunicação, de marketing, negócios também. Temos a Octopus, que é uma empresa multiplataforma, antenada em design, em conteúdo, tudo para trazer uma nova forma de comunicar para o seu negócio, para a sua marca. Então, eu desejo muito que para o próximo ano, se a gente até o momento ainda não se falou, que a gente possa se falar para o ano de 2021, para fazer o seu negócio crescer e prosperar ainda mais. Então, o Zé, como eu estava dizendo, ele é diretor da Abre, também é diretor de comunicação da Sebrace, Central Brasileira do Setor de Serviços, presidente da Associação Parceiros do Esporte, Cultura e Lazer, Guarará City. Ele tem 10 anos, não, na verdade, com 10 anos de idade, desculpa, ele foi palhaço de circo e aos 12 vendia essas apresentações nas escolas da região. Foi acolhido por uma instituição assistencial e lá conheceu e se apaixonou pela filantropia. Logo foi encaminhado ao seu primeiro estágio, que sucederam outros estágios, e hoje, com 7 anos de atuação e com muito orgulho, ele tem sua própria agência de estágios, podendo gerar oportunidades a milhares de jovens. Seja bem-vindo, Zé. É um prazer enorme. Parabéns pelo programa, acompanho sempre. Que bom. Tá muito bacana mesmo. E eu sou um grande fã da Octopus, da sua pessoa, né? Um dos meus estágios foi no Aramaçã
E o meu diretor de marketing era funcionário da Octopus, que era Humberto de Sico. Humberto, queridíssimo. Queridíssimo. Humberto. Um grande abraço aí para o Humberto, que com certeza está nos assistindo. Ah, eu espero. E eu conheci a Octopus e fiquei apaixonado pela agência, pelo trabalho de vocês. Isso já tem quanto tempo? Isso deve ter pelo menos uns 15 anos. Nossa. Pelo menos uns 15 anos. Bom, Vocês... de 42 de trajetória, 15 ainda é pouco, né, Ainda Zé? é pouco, né? Era uma festa de 30 anos, se eu não me engano. Então são 12 anos. Ah, não, então. Isso, 12. Foi uma festa sensacional que vocês fizeram lá no Hora Maçã. Foi. E eu ganhei um convite do Humberto e fiquei encantado com aquele E o universo. convite foi camisetas, que É, a gente camiseta. confeccionou, Muito camisetas. legal, muito bacana. A gente fez um desfile de comunicação, das ferramentas da comunicação. Exatamente. Lá no salão social do Aramaçã. Na hora de principal, isso, né? na hora de me marcou uma coisa que na hora de entregar os cartões, né? A pessoa dava uma carta de baralho para você escolher uma carta. Quando você escolhia a carta, era o cartão da pessoa. Aí uma alusão à mágica e tal. Então isso foi encantador, muito legal. A mágica que a comunicação Exato. acaba sempre podendo acontecer. Claro que mágica não existe, né, Zé? É trabalho, inteligência, estratégia, mas a gente fez essa alusão mesmo de, por um passe de mágica, tudo acontece, né? Tá vendo? Que legal, as coisas marcam, muito bacana. Que legal. É um que prazer legal, estar aqui. Demais. Adorei saber disso, de poder lembrar com você desse momento. 2008, 30 anos de Octopus. É isso aí, muito bacana. Precisamos repetir uma festa linda igual aquela. E né? me convide. Bom, Zé, vamos lá. Educação para o futuro próspero. O tamanho da importância desse assunto na contribuição e empoderamento da construção e desenvolvimento dos jovens para que possam se desenvolver, crescer e se tornarem adultos seguros e livres na escolha consciente de coletividade, empatia e sucesso na sua missão de vida e carreira profissional é preponderante. Prepará-los e guiá-los através da inteligência emocional é, sem dúvida, um dos grandes diferenciais para a conquista íntima do significado de valor de sucesso para o ser humano. Penso o quanto é importante os jovens adultos do futuro entenderem sobre seus objetivos e sonhos, para que se tornem apaixonados e orgulhosos daquilo que realizam, para que possam ter e contribuir para uma sociedade cada vez mais preparada e viver em plenitude com suas opiniões, respeitando, conquistando espaço, ajudando o próximo e transformando realidades. A sua própria, né? Então eu costumo sempre fazer um textinho de introdução que eu acho super interessante para a gente poder iniciar e sabatinar você, então. Legal. Conta pra gente, Zé, qual foi o seu propósito? Como é que você decidiu ter a sua empresa de estágios, ter esse seu negócio? O que te levou a isso? Muito legal. Meu primeiro estágio no Banco do Brasil, eu com 16 anos de idade, através de uma instituição assistencial e educacional, a Amélia Rodrigues, que faz um trabalho fantástico em Santo André, e eles me encaminharam para uma primeira oportunidade de estágio no banco. E mudou a minha realidade aquilo, porque eu até brinco, meu mindset, eu via na periferia, morador de favela, os meus exemplos de vitória não eram os trabalhadores, porque trabalhavam muito e não tinham nada. Meu pai trabalhava muito, minha mãe trabalhava muito para sustentar 6 filhos e não tinha dinheiro para nada. E em contrapartida, o pessoal da criminalidade, do tráfico, esses sim eram respeitados, tinham dinheiro. Então imagina para um jovem de periferia ter essas referências, né? E quando eu recebi uma oportunidade de estágio, mudou meu mindset, mudou minha visão de mundo, mudou minha ideia do que era trabalhar. De como conquistar. Exatamente, porque eu conheci pessoas que trabalhavam e conquistaram. Então isso foi muito importante para a minha vida. E desse estágio eu fui para outro estágio, mais uma oportunidade, fiz alguns estágios, aprendi muito sobre essa área
E hoje é muito gratificante eu ter minha própria agência de estágio e poder gerar oportunidades como essa. E eu brinco que minha profissão hoje é igual a do Papa. Eu sou um pontífice, né? O Papa faz a ponte das pessoas com a fé, com a religião. Sim. Eu faço a ponte da favela com a Faria Lima, com as grandes empresas, com grandes oportunidades. Isso é muito gratificante. Então, acho que isso é motivador. Claro, e o quanto isso deve inspirar esses jovens, enfim, de toda essa região que você tá colocando pra gente, de poder ver em você uma referência. Com certeza. Né? Com você certeza. passa a ser também uma referência para elas, não só o que está lá nos grandes centros, mas ao lado a gente se inspirar naquilo que está próximo da gente, até porque nos representa muito mais, né? A identificação ela é mais rápida, é verdadeira, dá voz àquilo que tá em nós. Né? Isso é gratificante, né? Aí hoje pelo Instagram, né? Tô muito ativo no Instagram. Eu tenho visto. Você tem visto? E que legal. Quem não me acompanha no Instagram, segue lá, José Carlos Lúcio Júnior. Tô sempre dando dicas e recebo muitas respostas de jovens que usam essas dicas, usam essa referência. Então é muito legal. A gente às vezes faz de uma maneira sem pensar que vai atingir muita gente e acaba tendo um retorno grande. Isso é muito gratificante. É o feedback do nosso trabalho, né? Com certeza. A gente sem feedback, a gente fica meio às cegas, né? Vamos lá. E como que a Abre funciona? A Abre, ela faz a conexão de jovens ao mercado de trabalho, né? Então, são estudantes do ensino médio, técnico, graduação, pós-graduação. Agora nós temos um programa de estágio internacional, trazendo estudantes de outros países para contribuir com a empresa. Então, o estudante que está lá buscando conhecimento em sala de aula, ele consegue colocar em prática dentro das empresas. Então, as empresas, elas buscam a Abre para encontrar seus estagiários, né? Hoje, aqui na região do Grande ABC, nós temos em torno de 170 mil candidatos cadastrados, pronto para uma oportunidade, cheio de vontade de crescer junto com a empresa, de colocar em prática tudo que ele aprende em sala de aula. Então, o nosso trabalho, nós fazemos a ponte, aquilo que eu disse, entre o jovem e o mercado de trabalho, oferecendo cursos gratuitos para os nossos estagiários, aconselhamento. Eu sempre recebo algum feedback de alguma empresa referente ao estagiário que está tendo algum problema. Eu mesmo procuro ligar para esse estagiário, tentar entender, tentar orientá-lo de alguma forma, e sempre dá muito certo, porque o estagiário ele acaba recebendo esses conselhos e colocando em prática. Então, o nosso trabalho na Abre de colocação de jovens no mercado de trabalho e cuidar desse jovem para que ele cresça e seja um profissional aí de qualidade. Sim. Então, esse é o grande... E bom, essa excelência tem que ser sempre o primor do seu negócio, sem dúvida, sem dúvida. Os jovens são a sua propaganda. Exatamente. Em loco nas empresas. Porque né? Esse jovem, ele continuando na empresa, ele passa a contratar novos estagiários com a Abre. E isso é muito bacana, porque os nossos estagiários, eu tenho muitos estagiários que passaram pela Abre e hoje contratam através da Abre para a empresa que eles trabalham, porque gostaram do trabalho e tudo mais. Exato. Isso é muito bom. A referência foi boa e feliz. Com certeza, né? Com certeza. Ô Zé, e as oportunidades de emprego para esse ano? Nesse tempo agora aí com toda a situação, a pandemia, a economia. Sim. O mercado está à procura? Em março, quando a pandemia ela foi decretada, né? Então as oportunidades caíram muito. Tem um dado da ABRES, que é a Associação Brasileira de Estágios, que é a entidade que regulamenta as agências de estágio, né? Ele diz que 33% das vagas aumentaram agora no segundo semestre, comparado com o semestre passado, o mesmo semestre do ano passado. Então, tá acontecendo aí um aumento nas oportunidades. Mas quando chegou março,
teve uma queda violenta. Imagino. Isso foi bem complicado. Até pelo próprio home office, né? Sem Como dúvida. é que você vai ter... Mas é uma realidade hoje o home office. Tem muita empresa, realidade. tem muita empresa que ainda não quer dar o braço a torcer, acha que o estagiário não vai conseguir crescer, se desenvolver dentro de casa, né? Mas com um bom acompanhamento, com um bom um supervisor adequado, ele consegue se desenvolver, né? Os números de estágio, eles eram ruins já antes da pandemia. Para você ter uma ideia, apenas 9% dos estudantes brasileiros faziam estágio. 9%, então 91% dos estudantes brasileiros não tinham oportunidades de estágio no Brasil. E depois da mudança da lei de estágio, que foi em 2007 que teve a mudança, 2008 que teve a mudança da lei, muitas empresas deixaram de contratar estagiário. E isso caiu muito o número de estagiários no Brasil e já era preocupante. Com a pandemia, esse número caiu drasticamente, ainda não tem nenhum levantamento exato do número de estagiário atual. Mas e agora nesse semestre? Então, Agora, com esses dados, que perspectivas? 33% a mais do semestre do ano passado, isso é animador. Pode ser que em 2021 isso mude, esse cenário mude, as empresas estão entendendo que contratar estagiário é bom, é saudável, a culpa não é mais do estagiário, né? O estagiário sempre teve... A brincadeira do... A brincadeira... Culpa de quem? Eu sempre eu brincava, né? Já não brinco mais, que o estagiário é o único colaborador que já vem com a culpa embutida. Então, se quer alguém para pôr a culpa... Exatamente. Quer pôr alguém para pôr a culpa, contrata um estagiário. Mas acabou isso aí, porque esse jovem ele já vem com uma tecnologia na veia, ele já vem com muitos conhecimentos, e isso está mudando. Então, eu tenho certeza que o próximo ano vai ser muito bom para quem está estudando, buscando uma oportunidade, e a gente está aqui para ajudar, o que for preciso. Não tenho dúvida disso. Ô Zé, a tua trajetória acabou, claro, te capacitando para as conquistas do que você desejou e deseja. Na Abre, você também... Como é que você ajuda ou prepara, você até disse um pouquinho, a esses jovens acreditarem, a terem sonhos, a pensarem a respeito disso, né? Porque é importante... parar um pouquinho, peraí, o que eu gosto, né? O que eu desejo? O autoconhecimento. Olhar um pouco, tentar olhar um pouco para isso também. Não só a necessidade, claro, que a gente tem de trabalhar, porque a gente tem que honrar com as nossas responsabilidades. Então a gente precisa do recurso, mas a gente precisa ajudá-los a entender que não pode continuar nesse mecanismo repetitivo, né, que já nos arrasta há tanto tempo da vida de tantos e tantos que caminham, né? Mas que a gente tem que olhar para aquilo que nos realiza, procurar conciliar isso tudo. Então eu acredito que isso seja preponderante também, né, para tudo isso que você realiza, ainda mais você sendo uma referência da onde você veio, que você buscou olhar e entender que aquilo era para você. Eu quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Aquilo eu vou poder ter, mas não é dessa maneira que eu quero conquistar a minha vida. É isso aí. Né? Nós criamos o programa Carreiras e Profissões, justamente com essa ideia. Ai, que legal. Porque o jovem, o estágio é uma fase de teste mesmo, né? Você Sim. vai testar aquela profissão, se você não gostou, parte para outra, o estágio não te prende, então você tem essa flexibilidade para testar. Só que muita gente ele estava terminando a faculdade de administração, por exemplo, só que ele não se via um administrador dentro de uma empresa. Então ele queria ser jornalista, ele queria ser arquiteto. Então o jovem precisa também conhecer mais sobre cada profissão. Então nós criamos o programa Carreiras e Profissões, que foi estreado pelo seu pai. Que legal! O Paulo César foi ele que estreou o programa, um programa muito bacana sobre comunicação, sobre a área da comunicação. Na bancada tinha o Vitor Limberopoulos, que é um jovem na época de 23 anos, já tinha formado mais de 20 mil alunos na área de comunicação. E seu pai com 40 anos de profissão.
Então, imagina como foi rico esse bate-papo, né? Então, para mostrar as características de cada profissão. Entrevistamos o Ricardo Boechat, o ilustre jornalista, saudoso Boechat, entrevistando o Carlos Wizard, Monja Quen, que é fantástica, falando sobre espiritualidade na carreira, né? Então, poder ter tido essa honra. Foi muito bacana. E muita gente, Ricardo Amorim, políticos para falar sobre as reformas que estavam acontecendo. Então, assim, esse programa ajuda o jovem a conhecer sobre cada profissão. Então, essa foi uma maneira que nós encontramos para levar, para contribuir com o jovem nesse sentido. Além de um blog que nós temos no portal da Abre, com muita informação sobre cada carreira, cada profissão, dicas. Então, essa é uma forma que eu acho que está dando certo e a gente está fazendo aí já. Que bom, Zé. Isso aí é bem muito legal. valioso, né? Com certeza. Porque a gente tem que se preocupar com a pessoa, né? Sim, sim. A gente tem que ter esse olhar também. Porque assim, eu sempre falo que o autoconhecimento é a primeira ferramenta que você tem que colocar em prática. Então, o que eu quero fazer, o que eu gosto. Então, eu vou procurar empresas relacionadas a isso, procurar pessoas, mapear, fazer um planejamento mesmo para buscar uma... Se você faz um planejamento e vai para uma entrevista e mostra que você chegou até aquela entrevista por esse planejamento, o entrevistador fica maluco. Vai ficar encantado. Ele vai ficar encantado, aí a vaga é sua. Aí já tá uma dica. Eu Exato. vou perguntar de dica, você já tá dando uma. Então não vou dar spoiler, não. Olha, eu pensei sobre uma outra coisa também. Existe um padrão ou uma expectativa que o mercado tenha com relação a esse jovem, o seu currículo? Como deve ser esse currículo? Então, como eles podem criar? O que está de mais atual aí que atende os anseios do mercado? Sim. Né? Primeiro que o estagiário, ele não pode ser a empresa, isso para a empresa. Os contratantes. Não exige experiência do seu estagiário, do seu candidato a estágio. Porque o estágio é uma fase de aprendizagem. Ele está ali para aprender, para começar a sua carreira profissional. Mas tem empresa que pede o cara com 5 anos de experiência, inglês, e já não é mais estagiário. Claro. Ele quer reduzir o custo da contratação. Então, você, empresa que faz isso, não faça. Quer conteúdo, mas não quer... Não quer pagar por isso. Poxa, como é que faz, então, né? Vamos dar oportunidade. Foque nas características, nas competências daquele candidato e não nas habilidades que ele tenha de programas. Por exemplo, é mais fácil você ensinar um jovem a mexer no Excel do que você mudar um comportamento. Então, vale muito mais você ser atraído por comportamentos do que por experiências, por técnicas. Isso você ensina, você molda de acordo com a sua empresa, ele vem sem nenhum vício, é melhor, porque você vai colocar ele do jeitinho que você está buscando. Claro que as habilidades daquela na área de comunicação, se ele não souber os programas da comunicação que ele vai utilizar, também ele tá fora, porque ele não foi atrás desse conhecimento. Mínimo, isso, né? Exatamente. Então, o mínimo ele tem que fazer. Mas o contratante, ele tem que pensar que ele está contratando um jovem início de carreira. Ele não está contratando alguém formado, alguém pronto. Claro. Então, isso é um ponto... E quanto tempo dura esses estágios? O estágio, ele dura até 2 anos. Ele pode ficar até 24 meses, porém ele pode ser rescindido a qualquer momento. Se a empresa não gostou do estagiário, o estagiário não gostou da empresa, pode ser rescindido sem nenhuma multa rescisória, nenhum aviso prévio, nada disso. Então é bom para os dois lados, né? Então, se o estágio... Às vezes a empresa não se adaptou muito bem àquela personalidade daquele jovem, pode ter uma substituição, daí você faz os ajustes. Exatamente. Que precisa. Se por acaso... Eu fico muito feliz quando um estagiário é efetivado. Ai, deve porque ser, mostra que nosso trabalho foi bem feito. Mas daí então, é o mínimo de 2 anos para ser efetivado. O máximo de 2 anos de estágio. Então o estágio ele pode ser de 6 meses a 2 anos. Pode ser rescindido a qualquer momento, mas o máximo é 2 anos. Quando é 2 anos... Daí para efetivar é depois que ele conclui a faculdade. Você pode efetivar com 1 mês.
Fez 1 mês de estágio, gostei muito, não quero perder esse cara, vou efetivá-lo. Independente de ele ter terminado exato. a faculdade. Ele só pode estagiar enquanto estiver estudando. Sim, tá? sim. Ele tem que estar matriculado e frequentando as aulas. Então, mas 2 meses de estágio, gostei muito, quero efetivar, sem problema nenhum. Vou perder o contrato, mas vou ficar feliz que mandei uma pessoa tão boa que você topou pagar mais para ele, topou ter todos os encargos que um funcionário vai trazer, né? Porque o estagiário, ele não tem encargos trabalhistas, previdenciário, vínculo, então ele é muito mais barato. Ele chega a custar, um funcionário chega a custar 3 vezes mais do que um estagiário. Então, se a empresa topa pagar 3 vezes mais para ele, é sinal que ele é muito bom. Né? Claro. Isso pra gente é gratificante, que mandou a pessoa muito boa para aquela empresa. Poder conciliar, ter uma harmonia entre estagiários e profissionais experientes e outra, você acaba promovendo para esse estagiário um aprendizado rico com quem já tem experiência ao lado dele. Foi o que aconteceu comigo com 16 anos. Quando eu vi aqueles profissionais, o nível daqueles profissionais, eu falei, é aí que eu quero. Eu quero ser isso, eu não quero ser aquilo. Eu quero esse palco. Eu quero esse palco, exatamente. Então, isso é muito bom. A pandemia, o home office, ele teve esse prejuízo, porque agora os estagiários não estão convivendo mais com outros profissionais, ele está dentro de casa, reuniões online, e não é todo dia que tem reunião, o acompanhamento ele acaba sendo muitas vezes uma vez por semana que as empresas fazem, então perdeu um pouquinho esse contato, mas isso não atrapalha muito. E você já tem, então, estágios rolando em modelo home office? Temos sim. Eu mesmo tenho estagiário que está home office. te auxiliando, Sim. mas que está em casa. Está em casa. A pandemia, ela trouxe essa necessidade e muitas empresas estão fazendo dessa forma. Muitas empresas já estão fazendo dessa forma e, assim, ele tem que entregar. E o feedback, isso que eu ia te perguntar, e o feedback das empresas sobre essa maneira de atuar com o estagiário à distância? Porque a gente, até então, sempre o estagiário está o quê? Está colado com a gente, junto de nós, né? Sim. E então, agora, o estagiário... Home office também. Como que faz essa gestão? Então, teve que aumentar esse cuidado com esse estagiário, né? Ele recebe a demanda, ele tem que entregar a demanda, mas ele tem que ter alguém disponível para orientá-lo. Claro. Não consegui fazer dessa forma, me oriente. Porque, assim, através de videochamada, você consegue hoje ter esse contato próximo. Sim. Você não precisa estar ao lado. Claro que o presencial ele é muito rico. Mas o online, ele também ajuda, ele também serve, consegue ser satisfatório. E as empresas estão dando um feedback positivo. Algumas empresas não voltam mais no presencial, algumas não vê a hora de voltar no presencial. Sim, então ainda está muito muito dividido, né? Tem muitos cenários, exatamente. Que legal, Zé. Eu também fiquei curiosa se existe algo assim, ou algum atributo mais assim, importante das características desse jovem que precisem ter para a conquista desse novo, né, cenário, desse novo mundo para eles, quanto até mesmo as suas habilidades extracurriculares, o quanto dizer sobre elas também pode impactar para o sucesso do êxito da contratação. Sim, com existe porque, assim, pensa algo mapeado sobre isso? Pensa que é um jovem que não tem experiência ainda, né? Então, como ele vai falar da sua experiência profissional? Ele vai para a entrevista com muito medo. Ele vai com muito... Por isso eu pensei sobre o extracurricular. Dizer sobre eu gosto de esse jogar é um caminho. vôlei, sei lá, esse é um enfim, caminho. Né? Vou dar um exemplo aqui Faço de uma ação social na minha vou dar um exemplo de uma bairro. jovem que eu participei de uma feira de empregabilidade lá em São Bernardo. E aí eu estava recebendo os candidatos jovens e eles entregavam um currículo, eu fazia uma avaliação do currículo deles e batia um papo para tentar dar algumas dicas. E aí veio uma menina, deu um currículo completamente
pelado, cru o currículo dela. Só o nome dela, o endereço, a disposição da empresa e só. E aí eu comecei a conversar com ela. Ela era bolsista numa escola super conceituada aqui da região. Bolsista. Ela ajudava os pais vendendo trufa na escola. Ela produzia as trufas. Ela comprava o material. Ela cobrava os alunos que estavam devendo. Ela gerenciava essa inadimplência, né? Ela tinha que ter esse jogo de cintura, porque numa escola de alto padrão, você está vendendo alguma coisa, muitas vezes você vai ser taxado de alguma coisa, vai ser desprezado por alguém, né? Então, ela tinha todo esse jogo de cintura. Falei, por que você não colocou isso no seu currículo? Não, mas eu posso colocar isso no currículo? Eu falei, claro, você é uma microempreendedora. Muita empresa quer você lá. Porque você está fazendo já. Muito feliz de ouvir com isso de você. Não, no outro dia eu já levei ela para uma oportunidade, foi contratada, já está efetivada e foi muito bacana, porque ela não tinha essa noção, ela não reconhecia isso. Né? Ela fazia trabalho voluntário. Por isso que a gente estava dizendo da importância de conversar com esses jovens para ajudá-los a enxergar sobre os seus valores. Isso mesmo. Então você tem que pensar tudo que você faz. Às vezes você participa do grêmio da escola, às vezes você participa do grupo da igreja. E é uma infinidade de atividades que você faz e acha que não pode colocar no currículo, mas pode. Na dança. Instrumento musical, sim. Exato. Teve um caso também de uma menina que ela é bailarina e eu falei, explora isso na entrevista. Por quê? O balé exige disciplina, foco, determinação, uma série de competências que toda empresa busca. Isso só que ela nunca imaginou que ela falando que era bailarina ia trazer algum benefício. Mas isso é um benefício gigante. Então, se você não tem nenhuma experiência, pensa nas coisas que você faz, nas coisas que você... O extracurricular. Se você não faz nada, comece a fazer. Vai fazer trabalho voluntário, vai ajudar uma igreja, ajudar um orfanato, um asilo. Quando você for para uma entrevista e falar que você faz isso, você tem uma grande chance de ser contratado. Até porque também, né, eu imagino assim, Zé, quando a gente fala um pouquinho... Quando a gente fala da gente, é a parte mais importante. Sim. Exatamente. Muitas vezes é a parte mais importante, saber dessa pessoa que a gente vai trazer para estar junto, para fazer parte, entender um pouco mais dos valores que ela possui, enfim, do que ela gosta. Eu gosto de, no final de semana, fazer yoga no parque. Sei lá, qualquer... Sim. Dizendo, isso tudo mostra da pessoa, tá falando sobre ela, né? E, consequentemente... as atribuições dela, as responsabilidades dela que ela vai descobrir no trabalho, né? Com certeza. Do que ela realiza, enfim. Porque a gente não é... A gente é taxado sempre só naquilo que a gente é como profissional, né? Peraí, é só uma das nossas facetas do nosso profissional, né? Sim. E todo o restante que é muito mais importante, que faz o nosso profissional acontecer. E o estagiário, ele não é um profissional pronto ainda. Não, ele não tem essa vivência. Ele tem que falar sobre Exato. ele, sobre o que ele gosta. Só que ele tem que falar o que ele gosta, algo que seja útil, né? Eu gosto de jogar futebol com meus amigos. Tá, mas e aí, esse jogo de futebol? Já pensou em montar um time? Já pensou em participar de um campeonato, de organizar um campeonato? Então, tudo isso... Excede, né? Daí está excedendo, exatamente. Né? Então, você tem que pensar... Se você não faz nada, comece a fazer, comece a buscar alguma coisa, porque não é só o profissional, não é só experiências profissionais. São experiências de vida. De vida, isso que está contando hoje. De vida. Eu coloquei aqui também... a importância de descobrir, respeitar e até mesmo treinar e desenvolver os talentos natos de cada um é um grande começo para o sucesso da nossa vida, de uma maneira geral. Como usar então a comunicação para gerar resultados satisfatórios no desenvolvimento do plano de carreira profissional desses jovens?
Tá vendo que perguntinha complexa? Eu tinha que chegar num ponto exatamente. importante também, né? Isso é o que a gente está falando. Ele tem que se coçar, ele tem que ir atrás, Se coçar. ele tem que fazer alguma coisa que traga essa satisfação, que ele consiga mostrar isso na hora de uma seleção, de um recrutamento. Então, ele tem que fazer. Ele tem que buscar, estudar sempre, estar buscando novos conhecimentos, leitura. Porque, Zé, contribuindo, falando um pouquinho, né, junto nessa questão com você, você mesmo colocou que a Abre disponibiliza cursos gratuitos, que capacita, empodera mais o jovem a ter conhecimento. Fora o que a gente tem aí no nosso mundo digital, que tudo tá ali pra gente, todos nós aprendermos mais. Se no momento não dá pra gente investir em algo, a gente tem os gratuitos que Muito. nos ilustra. E assim, instituições de ensino gigantes estão oferecendo cursos gratuitos nesse momento de pandemia. As maiores estão oferecendo. Verdade, então, as maiores não dá para falar que não tem. Sabia. O YouTube tem, tá aí né? para ajudar muito. Claro que você não pode achar que você é o dono. Né? Você não pode se achar o dono da verdade porque viu um vídeo no Instagram. Perfeito. Isso não pode rolar. Mas você tem que, por exemplo, vai para uma entrevista. Eu vou numa entrevista lá do Octopus. Primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar no site do Octopus, conhecer a história da Octopus, conhecer sobre a empresa, saber quem são as pessoas daquela empresa, tentar me conectar com eles no LinkedIn, que é uma vaga de estágio, mas não está nem no LinkedIn. Já tá errado, né? Você já tá dando as dicas aí. Mais uma dica. Então, assim, o LinkedIn é uma ferramenta fantástica. Você consegue falar com grandes pessoas, grandes líderes, através do LinkedIn. Você não pode ser indiscreto no LinkedIn, indelicado, de já chegar chamando o cara. Carol, te acha no LinkedIn, me arruma uma vaga aí no Octopus. Não, sim, calma. Tem que ter a abordagem certa, exato, né, Zé? Eu brinco assim, eu não arrumo emprego para ninguém. Eu tenho as oportunidades, quem vai arrumar um emprego é você. Você que vai ter que ir no meu site, vai ter que buscar lá as oportunidades que tem, se candidatar a elas. O que eu mais recebo é pai falando assim, arruma uma vaga pro meu filho, já tem cadastro na Abre? Não, me passa aí que eu vou fazer. Falei, não, calma. Para tudo, vamos não é você que vai fazer. Primeira coisa, manda ele me ligar. Não é você que vai falar pelo seu filho. Mas eu recebo muitos pais que querem vaga pro filho. Mas não dá para me arrumar uma vaga. Eu não tenho uma vaga para o filho dele. Eu tenho vagas. Só que essa vaga, você tem que atender as características daquela vaga. Você tem que trabalhar para aquela vaga e você tem que conseguir ela. Você que consegue. Você que conquista essa vaga. Eu não arrumo nada para ninguém. Você sabe que você está tocando num ponto que é muito. Nós pais, né? Nós somos pais. Eu tenho meu filho, enfim. A gente sempre muito protetor, né? E você tá trazendo esse exemplo que então os pais te ligam. Então você vê, a preocupação mora ainda tá no pai, na mãe. O jovem também precisa se despertar, inclusive sobre isso, né? Esse encontro com essa divisão da vida deles, onde eles vão se tornar responsáveis, precisarão se amadurecer, ter as responsabilidades para aquilo que então ele está dizendo que quer viver, que quer estar no trabalho, ter a oportunidade de aprender com as empresas. Então, assim, o quanto muita coisa também precisa ser mudado dentro de nós pais também, peraí, filho, agora você tem que acontecer. Tá aqui um local bacana, entra, veja como é que faz. Porque senão a gente, pai e mãe, a gente fica fazendo pelos filhos. E aí, a gente não tá ajudando, né? Tem pai que vai na entrevista. E o filho não quer. Não, e o filho não quer que ele vá na entrevista. A gente enfraquece os nossos filhos. Isso o filho, ele se sente mal com o pai ali. E você pergunta pro filho, o pai responde. Aí você fala, pai, você pode ficar lá fora, por favor? Não, mas eu quero saber, não sei o quê. E aí, quando vai na entrevista na empresa, isso lá na Abre. Aí eu orei, não vai o pai na empresa, pelo amor de Deus. Leva na porta, beleza, espera lá, mas não entra.
mas Deixar eles o filho entram. dar esses passos, né? E aí ele queima o filho. E o filho não quer, às vezes. Ele quer ter essa Mas é independência. legal isso, você deixar isso bem também dito. Porque não é por mal. Não, né? O claro pai que quer não, proteger claro que não. E falar, ai meu Deus, como é que vai ser? Será que essa empresa vai tratar bem meu filho? Sei lá, o pai e a mãe sempre pensam que Sim. alguém pode destratar o nosso precioso, né? Mas mostrar isso Sim. com a importância também de você já ser né, tá aí é pai também, um adulto, dono do seu negócio, e falar para esse pai, para essa mãe, fique em paz, ninguém calma, vai né? comer seus filhos, vai dar tudo certo, tem que dar espaço para eles se manifestarem, conhecerem dessa experiência, que claro, vai dar frio na barriga, vai dar medo. Ai, Sim. será que eu vou? Será que eu não vou? Mas a gente, pai, tem que incentivar, né? Vai lá, conquista, vai dar certo. Sim. Você vai tirar de letra, se não tirar, você vai aprender. Porque é o início da vida adulta. É o início da vida adulta. E é marcante, né? É muito marcante isso para todos nós. Nós vivemos isso. Sim. Todos nós passamos por esse momento de encontrar com esse cenário que não é mais só junto do pai e da mãe, né? Sim. E as Mas- empresas também de terem esse carinho. Aí eu tô falando já do lado de cá, porque a gente também tem já trabalhamos com esse público. Então, de ter esse carinho também, de entender que eles são os jovenzinhos, as crianças, estão deixando de ser criança, jovens, e que a gente tem que recebê-los com carinho, ajudar eles a seguirem a se se conhecendo, desenvolver. se desenvolverem, ficarem à vontade nesse novo ambiente profissional, né? Não exigir tanto no primeiro Tanto. dia de estágio. Mas é claro que não. Tem área de telemarketing. Eu tenho um problema grande, às vezes, com empresas de telemarketing que não quer ensinar, não quer treinar E joga ele jovem lá ali. para vender. E Meu ele quer, Deus, vai. e aí dá uma semana ele dispensa o estagiário. Exato. E quando eu pego Frustra empresas. Sim, ao jovem, sim. porque... Quando eu pego empresa assim, eu tento falar com a pessoa da empresa, o responsável do RH, quem for o responsável, para tentar, ou eu paro de atender, se ele continuar nesse padrão, porque é um padrão de muitas empresas de telemarketing, eles usam, e aí criou um preconceito dos jovens. Eu Não quero esse negócio. Eu vou muito em escola, não agora na pandemia, mas eu Mas gosto você vê, muito. eles também estão no direito deles. Sim, eu gosto muito de ir em escolas, né? Na sala de aula, levar oportunidades, falar com o jovem. Legal. Aí quando eu levo, acontece muito isso. Eu já falo assim, não é telemarketing não, hein? Se for telemarketing eu nem quero. Falei, mas calma, você já trabalhou com telemarketing? Não, mas já me contar. Falei, então, tira esse seu preconceito também, né? Você também não pode ter esse preconceito, mas as empresas também têm que entender que é um Que não jovem é que está dessa começando, maneira, ele tem claro. que ser treinado. Você vê o quanto uma comunicação mal feita ou não feita prejudica a imagem desse Sim. segmento. Eles estão prejudicados, né? Sem dúvida. O jovem já está aí imprimindo sua opinião. Telemarketing, tô fora. Tô fora. E não é. E o telemarketing, uma empresa séria, uma empresa que tem sua dinâmica, seus treinamentos, ela é uma baita de uma experiência para o jovem. Ele vai aprender hierarquia, ele vai aprender negociação, falar com os mais variados clientes, inteligência emocional. Sim, a inteligência porque emocional. às vezes o cara distrata ele no telefone, ele aprende a lidar com essa situação, ele sai dali preparado para qualquer outra área. Com Então, certeza, com certeza. o telemarketing ele é muito rico. Eu sempre falo para os jovens que o telemarketing ele é muito rico. É uma oportunidade, é uma Interessante, né? porta de entrada. É muito interessante trabalhar nessa área. Só que as empresas sérias, empresas que trabalham direito, empresas que querem desenvolver os seus jovens nessa área. Né? E é o que é o segmento que mais contrata? Não é o segmento que mais contratam bastante. O número de telemarketing é gigante. Eu não atendo muitas empresas de telemarketing, porque eu tive muitos problemas e tal, então deixei de atender algumas. Mas as que a gente atende são empresas sérias e que tratam bem seus estagiários, né? Claro, tem que ser. Mas tem de tudo. O que mais contrata é na área de comunicação.
Engenharia contrata bastante, administrativos, cargos administrativos. O ensino médio sai muito. Eu tenho muito estagiário de ensino médio, que é o jovem lá de 16 anos, que está começando no mercado de trabalho, e esse mesmo vai ser treinado para daqui a pouco ele vai para uma agência de publicidade. Vamos usar o exemplo da Octopus. Sim. Então ele vai com 16 anos para trabalhar de office boy, de assistente na agência. Se ele se encanta com esse universo, ele vai fazer uma faculdade de administração. E dali ele vai fazer um estágio de comunicação. Né? Eu falei de administração, de comunicação. Sim, sim. E aí ele sai daquele estágio, ele tá pronto. Ele trabalhou alguns anos já em uma agência, ele tá pronto para ser contratado. Viu o ritmo, como funciona uma agência, sim, né? Sim, e se apaixona por isso. A gente acreditou que hoje estão sendo o último programa, né, do ano, falar desse assunto é uma oportunidade, dar vitrine para o que a gente quer que aconteça aí para 2021, que esses jovens tenham essas oportunidades, que o mercado esteja mais aquecido para isso tudo. Vai estar, se Deus quiser, vai. A gente precisa que esteja, todos nós, né? Então, assim, poder falar sobre esse assunto, trazendo para esse público o teu know-how, a tua experiência, é muito bacana, né? E eu acredito que também seja válido, você já deu algumas aí, de dicas, né? Dicas para os jovens, até mesmo, cheguei, minha primeira entrevista, como se portar, Sim. Se você tem um script, assim, um treino que possa ser passado e compartilhado com eles, ou dicas de uma maneira geral, sim. né? Primeira coisa, você tem que ter um autoconhecimento. Você vai para aquela entrevista, é o que você quer? É o que você está buscando? Você já viu alguma coisa? Você tem alguma referência daquela profissão? Então você não tem nenhuma experiência. Você falou uma legal. Minimamente entrou no site da empresa? Exatamente, né? entrou no site. Isso é fundamental. Antes de ir para qualquer entrevista, entra lá no site da empresa, pesquisa daquela empresa, vê o máximo de informações, porque quando o entrevistador ele vê que você conhece da empresa, é top. ele se encanta. É legal, ele claro. se encanta. Agora você chega lá, você vai, às vezes ele vai estar tímido mesmo, né? Ele vai chegar achando que ele não está pronto para aquela vaga, porque ele nunca trabalhou e tal. Então, primeira coisa, faça uma introdução de quem é você. Faça uma introdução do que você faz, do que você gosta, das habilidades, das competências, né, que você tem. Eu sou esforçado, eu ajudo meus pais, às vezes. Meu pai tem uma doceria, eu sempre estou ajudando eles. Eu frequento uma igreja e estou sempre ajudando. Enfim, conta... Fala da família, faz uma introdução rápida de quem é você e o que você busca, né? Agradece a oportunidade de você estar ali. Agradeço a oportunidade de estar participando dessa entrevista. Quero muito fazer parte aqui dessa empresa, porque eu sempre... Não conta nenhuma mentira, claro. Claro que não, por favor. Mas fala da sua vontade de estar ali, né? Isso já vai quebrar o gelo um pouquinho. Né? Então, essa é a primeira pergunta de qualquer recrutador, conta um pouco sobre você. Então, conte um pouquinho de você, sem medo, sem nenhuma... Até porque quem está do outro lado está consciente, sabendo que você é um iniciante, você nunca trabalhou em lugar nenhum, então o outro lado... Seja gentil. A gentileza, gentil, né? A gentileza é uma coisa que as empresas gostam bastante. Então chegou, dá bom dia para recepcionista, né? Sempre sorridente, cumprimente todo mundo, converse com as pessoas, entenda um pouquinho daquele ambiente. Porque se chegar de cara fechada, a roupa, você tem que ir com uma roupa adequada. Tem jovem que vai de bermuda, e por incrível que pareça, que vai de bermuda para entrevista. O nosso sonoplasta produtor tá de bermuda. Ele já tá contratado, trabalhando bonitinho. Mas é o ramo dele também, né? Possibilita, né? Possibilita ter algumas áreas que cabe. Esse é o autoconhecimento. Eu quero trabalhar nessa área porque eu me encaixo assim. De bermuda. É isso aí. Tem que procurar uma profissão então, que você não vai ser advogado. Não vai. Então,
Então, você tem que saber o que você quer. E a forma que você quer. Não vai para uma vaga só por ir. Né? Tente ir alguma coisa que faça sentido para você. Isso vai dar muito mais certo. Posso fazer uma pergunta? Olha lá, o nosso produtor tem Agora eu fiquei até com medo aqui. Não, Depois você me desconta esse time, hein? Não, é uma pergunta aqui, porque ele falou da questão da vestimenta. Antigamente, tinha muito a questão do cabelo. Eu já tive problemas com isso. Ainda existe esse tipo de problema? Cabelo, tatuagem? Né? Tem todo tipo de empresa, de empresários, de recrutadores. Hoje se fala muito em diversidade, né? Então, as empresas, elas estão até buscando pessoas diferentes, porque a grande sacada é você tratar de forma igual pessoas diferentes. Exato. Né? E isso é muito difícil, né? Porque tratar pessoas diferentes de forma igual, isso é complicado. Então, as empresas estão entendendo isso. Hoje você vai numa empresa de grande porte, você vai ver uma diversidade gigante de forma de se vestir, de cabelo, principalmente telemarketing também. Não, mas em geral, hoje você pega uma grande empresa, tem todo tipo de características de pessoas. Então, hoje não faz muito sentido uma empresa avaliar o candidato pela aparência dele. Ó, esse cara tem tatuagem, esse cara tem piercing, cabeludo. Ai, não, vai me fazer... Não cabe mais. Não cabe mais. Gente, preconceito, isso... Preconceitos de qualquer tipo de não cabe mais. Às vezes nem imagina, mas que não é mais tempo disso, né? Hoje eu vejo que as empresas estão buscando uma diversidade maior. Isso eu vejo como algo positivo. As empresas estão buscando uma diversidade maior e dando oportunidade para todos e de forma igual, né? Pessoas diferentes de maneiras iguais. As empresas elas têm que ter essa consciência, ter ser responsável nisso tudo, né? Formar esses jovens. A gente fala tanto em educação, em transformação, o futuro do país. Pô, mas e o que a gente faz? O que as empresas fazem para ajudar a transformar tudo isso, a dar a oportunidade, né? Para que isso tudo aconteça. E assim, então... às vezes você tem uma característica, você é cabeludo e tatuado. E você vai numa entrevista aqui, o proprietário daquela empresa tem algum tipo de preconceito, você nem quer aquela empresa, mas você também não nem queira. E tá porque isso aí vai te fazer mal, isso vai... a empresa não fala sobre azar você, é dele. Representa. Exatamente, azar é dele que me perdeu. Não eu que vou ficar lá trabalhando contra a minha vontade, aguentando o chefe preconceituoso. E eu penso também, Zé, que o futuro, e até do que a gente vê muito, não tem mais o jovem, então o recém-formado já, enfim, não só estagiário, mas aquela moçada que já se formou, eles não estão mais se submetendo a isso, não. É uma geração... É totalmente novo, novo que eu digo assim, são comportamentos que diferem do nosso tempo, que a gente busca se adequar, né? Se molda dentro das situações. Esses de agora, eles não quero, não é o que fala sobre mim. Sim. Virei as costas, não volto mais. Rolava muito preconceito, a geração X, que era o contratante, com os millennials, né? Ele não quer saber de nada, é só redes sociais e tal. E o millennial falou, esse cara é ultrapassado e tal. Então, rolou muito conflito, né? Sim. Mas porque a geração, os millennials, né, que são... Tem uma nova agora, o boom, né? Então, tem um novo termo que agora... Não, a Z já passou, agora é millennials, né? Então, eles também acham que... E aí também tem que dar um puxão de orelha neles. Eu domino a internet, domino computação. Como você tá de computação? Domino. Mas aí você abre um Excel, ele não sabe mexer. Não sabe fazer uma planilha. Não sabe fazer uma planilha. Não sabe fazer ai, meu Deus, perdi a palavra. Uma apresentação no PowerPoint. Não, fazer os... Não é código. Ai, meu Deus. Vou esquecer para lembrar. Enfim, isso. Uma fórmula. Não sabe fazer uma fórmula no Excel. Como é que você vai fazer? Mas aí você não domina. Mas o que você domina? Eu domino a internet. Eu uso o Instagram, que é uma beleza. Facebook, YouTube. Então, tem que puxar a orelha deles também sobre isso. Com né? certeza.
Zé, vamos pro Facebook rapidinho. Vamos ver o que tem, quem que tá lá. Que o Igor, nossa produção, já tá me olhando feio aqui. Pô, o papo mas eu tá não bom. tenho medo de cara feia. Um moço bonito desse, não faz cara feia não. Cabeludo, bonito de bermuda. Ele tá aparecendo pra quem tá assistindo? Então vocês estão perdendo o nosso... Ai, Igor, que legal. O Gianni. Ó, bastante gente linda e querida com a gente. Oh, que legal. A Neuza, falando show sobre o nosso assunto. Giovanni. E olha, o José Luiz, boa noite. José Luiz do ABC Aprendiz, que legal. Obrigada! É que eu chamo ele de Grilo, a gente fala, né, Grilo. Muito bom ter você aqui com a gente. Você conhece? Era os Patrulheiros, ali em cima, perto do... Ali é o Rotary também, sabe? Ali... Não conheço, mas já convido ele para um café lá na Abre, bater um papo. Eu vou fazer a ponte entre vocês. Porque o pessoal de aprendizagem, na Abre nós não temos o programa de aprendiz, né, do Jovem Aprendiz. Então, essas empresas que fazem a colocação do aprendiz, eles são grandes parceiros da Abre. Porque tem empresa que precisa cumprir a cota. Não, e ali, exato, tem essa questão toda da cota. E assim, eles são muito sérios também e fazem um trabalho lindo. Então, Grilo, tá convidado lá para tomar um café lá com a gente. E eles deixaram agora de ser patrulheiros para serem, então, ABC Aprendiz. Que legal. Marca nova e tal. Um trabalho bem especial. Jardel, incrível programa, parabéns. Obrigada, Jardel. Alisson Riso, a Cristi Negrão, boa noite para vocês. Júlio Ferreira, boa noite. Júlio Ferreira, meu grande amigo. O Zé é o cara, é o que tá tudo indicando, né? O Júlio, o Júlio é um cara que eu discordo quase de tudo, só na sacanagem. A gente sai para papear, tomar uma cervejinha, e a gente um discorda do outro, mas sempre com alto astral, sempre com respeito. Amizade, né? Isso é muito legal. Marisa Horto, boa noite. Esse evento de 30 anos foi o máximo. Estava lá com vocês, da festa do Octopus. Foi sensacional. Foi mesmo, demais, uma amiga querida. Rodrigo Amorim, Daniel de Oliveira Júnior, Banco do Brasil. Esse cara é o doutor Daniel, o Juninho, meu parceiro, gente boa demais. Agora tá com um novo empreendimento aí lá no Carrefour, com um quiosque de açaí muito legal lá. Vão lá conhecer, que sensacional. Rodrigo dando boa noite, lindona. Rodriguinho Buiu, parceiro. José Carlos é um inspirador desde criança, um grande exemplo. É o que a gente falou. O Buiu, posso contar uma história? Se você conseguir falar aí bem rápido. Segundos, não, então fica para uma próxima. O Buiu era da minha equipe de palhaço. Eu com 10 anos de idade, eu fui palhaço de circo. Sim, e aí montei um grupo de palhaços, eu, o Buiu e o Caroço. E a gente vendia os shows de palhaço na região. E o Buiu adorava improvisar, fazia tudo errado. O Buiu era demais. Legal, prazer em conhecê-lo. Uma alegria ter com a gente aqui na nossa entrevista. Só um ponto. O Buiu, a gente foi na Record, no programa da Eliana, Talento Kids. O Buiu quase destruiu o cenário, pôs fogo nas coisas. Acabou com a programação. Tripulia. Sempre. Um abraço, Buiu. Tamo junto. Fábio Eloy dando boa noite. Valmir Conde. Prazer imenso ter você com a gente. O Júlio Ferreira. Ei, Zé, manda um salve para o Colégio Programar. Colégio Programar, que faz um trabalho fantástico aí também, na Zona Leste de São Paulo. Show, parabéns, Júlio. Francisco Dias Santos, boa noite, Carolzinha. Um beijo, Mineirinho, amigo querido. Marcele Belatti, Paulo César Ferrari, nos dando boa noite. Boa noite, mestre. Nossa, Vanina Luque, da Austrália, junto com a gente. Demais. Vanina, olá da Austrália, aqui acabei de dizer.
Oscar Martorelli, boa noite. Oscar Martorelli é Obrigada gente grande, hein? por estar com a gente Gente também. finíssima. Angélica Silva Tosi, acho que é assim a pronúncia. Muito esclarecedor, sensacional, José Carlos. Beijo, obrigada. Marcelo Nunes, o nosso promotor daqui de Santo André. Obrigada pela presença também. Boa noite. Vamos adiante na informação com o talento desta entrevistadora. Sensacional essa entrevistadora. Obrigada. Fica tudo melhor quando a gente tem esse feedback de todo mundo que está junto, né, Zé? Com certeza. O Oscar Martorelli, junto aqui, dando oi também, fez mais uns comentários. O Oscar Martorelli, a gente vai trabalhar muito forte o ano que vem na empregabilidade da terceira idade. Que é o público dele. Esse é legal a gente falar. Com certeza. Gostei do assunto. Tudo que é assunto que... Esses assuntos eu gosto. Ele tem muita gente boa aí desse público e empresas. Pensa comigo para contratar isso. Vão me matar? Vamos. Fábio Eloy, muito bom. Fábio, obrigada por estar aqui. Eu sei que para ele muitas vezes é difícil porque ele é professor, metodista, alunos. E eu até falei para ele, compartilhe esse assunto super valioso com o Zé, com seus alunos. O metodista é uma grande parceira nossa. Obrigada, Fábio, professor querido. Élida. Élida! Ai, um beijo, lindona. Que legal ter você aqui. Eu preciso acabar. Vanina, gostando muito do programa. Francisco dando oi. Simone, Marcele. Que legal. Entrevista show. Creuza, beijo. Paulo César, preciso ler. Muitos dos jovens têm dinâmica de conversação, porém tem que ter um mínimo preparo para eles estabelecerem bons relacionamentos e desenvolvimento. Com certeza. É o mestre falando, é o mestre falando, ó. Escrevam. Não se discute, a gente só absorve, assimila e traz para a vida da gente. Maiara, excelente tema, os jovens precisam de oportunidades. Creuza Mango, que bom, sempre é um incentivo para os jovens terem atitudes. Júlio Ferreira, fala Zé, nós discutimos muito sobre o engajamento dos jovens. Um beijo, Júlio. Tia Mal, manda um beijo. Tia Mal aqui. Tia Mal tá aí? Tia Mal não tá aqui não, ô Júlio. Não vi ela aqui, ela não me deu oi, não. Ela tá até sumida, não falou mais comigo. Acho que ela e um beijo pra Tia Mal, se tiver por aí. Tia Mal viu? acho que tá de mal de mim, não falou mais comigo. Não, acho que ela parou, ela tá gravando Pantanal. Mas ela não pode esquecer dos amigos. Você viu que vai rolar o remake do Pantanal, né? Da novela? Sim. E ela vai ser a Juma. A Rui Barbosa, ela ficava dizendo que a Rui Barbosa não ia roubar. Odair, um beijo, parabéns pela entrevista. Gente, amei demais todo mundo. Eu preciso finalizar, porque senão eles vão me matar. Então, assim, peraí, Igor, que eu tenho que falar que eu tô muito feliz com essa experiência que eu vivi nesses 6 meses. Afinal de contas, é meu último programa do ano, então calma lá, meu colega depois de mim vai ter paciência comigo. Não tem? Então tá, maravilha. E um semestre muito rico para mim, onde eu pude aprender na Guardiã da Notícia, sobre esse universo que eu tô amando e gostando demais de estar fazendo, trazendo comunicação dessa maneira tão maravilhosa que a minha amiga Gabi me deu a oportunidade de conhecer tudo isso. Então, assim, gente, eu tô muito feliz, Obrigada por fechar o meu ano com essa entrevista maravilhosa com você, que contribui para os jovens, que você continue sendo essa pessoa inspiradora. Você é um cara de luz, uma pessoa linda, que valoriza o bem, que apoia, que é humilde e que está sempre junto da gente, enaltecendo aquilo que deve ser enaltecido. Então hoje eu enalteço você, porque gentileza a gente retribui com gentileza, e você sempre é muito carinhoso comigo e eu devolvo tudo isso para você. Que parabéns, legal. Parabéns por tudo que você construiu, pelo homem que você pela família, pelo filho, pela esposa, pela tua empresa. Parabéns, e que a gente possa fazer muitas coisas juntos. Isso aí. Pela nossa sociedade. Com certeza. É uma grande honra, gigante. Admiro muito você, você sabe disso. E é um prazer estar aqui. Espero vir mais vezes. Vai ter. Vai ter. Gente, obrigada demais.
Que seja um final de ano maravilhoso para todo mundo, com muita paz, com muito amor, felicidade. A gente não pode deixar de perder a esperança, porque tudo vai dar certo, tudo vai ser melhor. A gente fazendo a nossa parte, a gente dizendo não tampando os nossos ouvidos para tantas coisas ruins que às vezes não precisam estar perto da gente, para que as energias boas que vêm de Deus consigam chegar até nós, iluminar as nossas vidas e a gente passar por tudo isso com muita gratidão, porque a gente chegou até agora. A gente passou juntos, todo mundo, vivendo e fazendo o seu melhor durante todo esse ano. Então, não tem nada acabado, tá tudo muito bom e vai estar melhor. A gente se cuidando e amando ao próximo, porque o que tá fora tá dentro, o que tá dentro tá fora. Gente, muito obrigada, sejam felizes. Um beijo, um beijo, beijo. Amei fazer tudo isso com vocês e para vocês. Ano que vem tem mais Octopus Comunicando. Valeu! Bem-vindo à Era dos Dados. Você tem um minuto. Em 60 segundos, muita coisa acontece nesse novo mundo. E a sua comunicação não pode ficar para trás. É preciso se reinventar, ser relevante, conectar informação, estratégia, criatividade e resultados. Para tudo isso, conte com a Octopus. A gente faz essa conexão acontecer. Octopus, a sua comunicação na Era dos Dados. Você ouviu Octopus Comunicando com Carol Ferrari.